Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que alegria estar aqui com você nesta manhã para cantarmos ao Senhor, para orarmos ao Senhor, lermos a palavra do Senhor como já fizemos. E que privilégio estarmos aqui agora para ouvirmos a palavra de Deus. Nós temos caminhado nos meses de janeiro e caminharemos também todo o mês de fevereiro em narrativas bíblicas, né? Mas eu tenho tentado passar para os irmãos que as narrativas bíblicas, elas estão presentes num contexto maior que está relacionado ao Deus que está se revelando. Então nós não podemos ler as narrativas bíblicas apenas como narrativas. As narrativas bíblicas, na verdade, elas estão narrando um Deus que está se revelando. Assim como a irmã Kellen acabou de orar, quando o crente ele lê a Bíblia, o crente ele tem que ler a Bíblia na perspectiva deste Deus que está se revelando. Quando Deus separou homens e Deus inspirou esses homens para escreverem a sua palavra, Deus estava desejando se revelar por meio daquilo que ele estava dando aos seus servos para escrever. E nós temos caminhado e vamos terminar hoje, se o Senhor permitir, e eu creio que permitirá, né? Só se o pastor no caminho se perder, mas nós vamos terminar hoje a narrativa do Monte Moriá, do altar ali naquele Monte Moriá. Lembrando que Moriá não é um monte, mas uma região. Hoje, Moriá, você pode identificar como onde está Jerusalém. Jerusalém está na região do Monte Moriá, né? Alguns dizem que o Templo de Salomão foi construído exatamente no mesmo monte que Isaac foi oferecido em adoração, né? Eu tenho algumas dúvidas, existem dúvidas na arqueologia, mas o que nós sabemos de fato é que a região em que Jerusalém está presente, aquela região em que Jesus Cristo foi crucificado, o monte do Gólgota, da caveira, é a região de Moriá. Então nós estamos observando o que aconteceu neste lugar, que deu um nome a este lugar, que tem a ver com um Deus que está se revelando. Então, se você já está em Gênesis 22, vamos ler a partir do versículo 11. Vamos continuar essa narrativa. A narrativa ela vai até o versículo 19, porém nós vamos até o versículo 14 apenas. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22, 11 a 14. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos, a cada dia eu sou mais convencido de que a exposição das Escrituras deve ser não apenas o princípio regulador do nosso culto, mas a exposição das Escrituras deve ser a mensagem, a única mensagem ouvida pela igreja e a única mensagem pregada pela igreja. Tudo tem que estar ao redor da palavra de Deus. E é interessante porque muitas vezes eu ouço os irmãos dizendo para mim assim, pastor, que bênção que foi a mensagem, Deus falou muito comigo. E quando eu ouço um pouco a experiência do irmão, eu falo, puxa, que bênção, Deus falou muito com o irmão nessa experiência dele. Aí no mesmo domingo eu ouço um outro irmão ou uma irmã e eles dizem a mesma coisa e contam uma experiência totalmente diferente e eles dizem, pastor, Deus falou comigo, parece que somente eu estava presente, né, no culto e a palavra veio para mim. Olha, em um culto eu já ouvi umas 3 pessoas dizendo, parece que eu estava sozinho no culto, né? Já não estava sozinho, teria 3 pelo menos.
Mas a palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, ela é única, é apenas uma mensagem sendo pregada. Todos estão ouvindo uma mesma mensagem, mas o Senhor está tratando de forma muito pessoal com os irmãos, falando de coisas que talvez ninguém saiba ou ninguém tenha ouvido. E essa semana, meus irmãos, eu estava meditando exatamente nesse caminhar nosso em Gênesis 22, no altar em Moriá, e eu estava orando, pensando e orando, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar ao Senhor: Senhor, infelizmente, diferente de Abraão, a minha obediência, ela não tem sido constantemente uma obediência incondicional. Na verdade, Senhor, a minha obediência muitas vezes ela está condicionada às circunstâncias, porque dependendo das circunstâncias eu não consigo obedecer a palavra do Senhor. E eu falei: Senhor, infelizmente, diferente de Abraão, a minha fé relacional, a experiência que eu tenho tido com o Senhor no decorrer da minha vida, muitas vezes não tem feito a diferença nas tribulações do dia de hoje. As lutas que eu enfrento no presente, muitas vezes eu tenho dificuldade de olhar para a minha caminhada do Senhor e colocar em prática essa fé relacional. E aí eu comecei a pensar mais e eu não tive como não falar com o Senhor. Senhor, diferente de Abraão, a minha esperança, muitas vezes, ela não está fundamentada nas convicções que eu tenho da Tua palavra, mas muitas vezes a minha esperança, ela está fundamentada nos meus sentimentos. Se o meu coração não dizer algo para mim, que eu fique confortável, eu não consigo confiar no Senhor muitas vezes. Ah, Senhor, quantas vezes isso acontece? E aí eu orei ao Senhor e eu agradeci a Deus. Falei: Deus, obrigado, porque a graça do Senhor não está condicionada a mim. A graça do Senhor está condicionada ao Senhor mesmo. E eu glorifico o Teu nome, porque a graça do Senhor, ela está sendo manifestada, porque o Senhor é gracioso. A graça do Senhor não está condicionada à minha capacidade de responder de forma positiva ao Senhor. Meus irmãos, a nossa garantia nunca está em nossa resposta, mas sim na graça de Deus, de um Deus que é fiel, fiel a Ele mesmo, fiel à sua própria palavra. Por isso, queridos, que as nossas experiências com Deus, elas são pessoais, e elas devem exaltar somente a Deus, nunca o homem. Quando o Senhor permite que a gente experimente muitas coisas, muitas lutas, muitas alegrias, mas pensando no contexto aqui, muitas adversidades, os holofotes precisam ser ligados, mas os holofotes precisam ser apontados para o Senhor, nunca para nós, nunca para o homem, porque se estamos de pé, isso é manifestação da graça de Deus. Essa experiência de Abraão no Monte Moriá é a experiência de um homem que andou com Deus por quase 115 anos. Essa experiência de Abraão com Deus não dá para ser imitada. A experiência de Abraão não significa que será a nossa experiência. Agora, uma verdade nós sabemos, que o Deus de Abraão é o nosso Deus. Eu não preciso experimentar o que Abraão experimentou. Eu preciso apenas confiar no Deus que Abraão confiou. Porque mesmo tendo experiências diferentes, esse Deus tão pessoal, Ele está se revelando a cada um de nós. Então, meus irmãos, eu estava pensando, orando e pensando, e eu falei: Senhor, como o versículo 1 faz diferença? Quando o texto diz: Deus pôs Abraão à prova. Não foi qualquer um, não foi uma circunstância qualquer que provou Abraão, não foi um rei que provou Abraão, não foi a esposa de Abraão que provou Abraão, não foram homens que provou Abraão. O Deus
que nós conhecemos, Deus pôs Abraão à prova. Esse Deus que é transbordante de amor, esse Deus que é transbordante de bondade, esse Deus que é transbordante de misericórdia, transbordante de fidelidade e graça, foi esse Deus que colocou Abraão à prova. Meus irmãos, quando Deus põe, preste atenção no que eu vou te dizer, quando Deus põe um dos seus amados em provação, quando Deus coloca um dos seus amados em provação, não existe ausência dos seus atributos. Os atributos de Deus, eles estão presentes em todas as provações dos seus filhos. Então, até agora, neste altar em Moriá, nós aprendemos sobre a obediência incondicional, nós aprendemos sobre a fé relacional, nós aprendemos sobre a esperança fundamentada e nós aprendemos sobre a graça condicionada. Mas hoje nós vamos caminhar e vamos terminar, e eu quero expor para os irmãos mais duas lições muito importantes presentes nesse texto, que esse altar em Moriá nos ensina. E eu quero falar em primeiro lugar, que é a nossa quarta lição, sobre o temor evidenciado. Sobre o temor evidenciado aqui. Leia comigo o versículo 12, novamente. Eu vou pedir que o irmão Wagner, por favor, leia para nós. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou ou não me negaste o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, parece redundante olharmos para essa narrativa e falarmos de temor evidenciado. É óbvio que o temor está presente aqui, simplesmente quando nós olhamos para os sentimentos silenciosos de Abraão. Não tenha dúvida que o temor, o medo, ele passou com certeza pela mente de Abraão. Desde o momento em que Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, olha, vá para a região de Moriá, e ali eu vou mostrar para você um monte, e você entregará para mim em holocausto, em adoração, em sacrifício, o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, Isaque. A partir desse momento, meu querido, você não pode ter dúvida que o medo passou pelo coração daquele homem, um misto de convicção e temor, de insegurança e segurança, de confiança e desconfiança, de esperança e desesperança. Enquanto Abraão estava caminhando naqueles 3 dias, e principalmente quando ele encontrou o local, no versículo 4, quando ele levantou os olhos e enxergou o lugar, provavelmente Deus falou para ele: Abraão, é aquele monte. Não tenha dúvida que o medo inundou o coração deste homem. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma declaração do Senhor sobre um temor que a gente não percebe no coração de Abraão, nos seus sentimentos. É um medo que Deus revela, que está presente aqui, que a gente não percebe em falas, em palavras de Abraão. É um medo, é um temor que Deus revela que Abraão teve em sua atitude. Um temor evidenciado não em palavras, um temor evidenciado não em sentimentos, um temor evidenciado em atitudes. É interessante que um anjo do céu bradou. As versões mais antigas usam essa palavra, bradou o anjo do Senhor, quase que gritou: Abraão, Abraão, não estenda as mãos sobre o menino. A palavra de Deus diz que foi um anjo. Mas é interessante porque nessa declaração, esse anjo diz assim: olha, eu sei que você teme a Deus porque você não me negou. Então nós podemos entender que aqui não é uma figura angelical, mas a ideia de anjo aqui tem a ver com um mensageiro. Uma mensagem veio dos céus
porque o significado da tradução grega, apesar que nós estamos com um texto hebraico, mas provavelmente a tradução veio da Septuaginta, que era a versão grega do Antigo Testamento. A palavra anjo significa mensageiro. Então nós percebemos que aqui não é uma figura angelical, mas o próprio Senhor. O Senhor bradou do céu. E o que o Senhor disse para ele? Olha, não faça isso sobre o menino. Eu sei que você me teme, porque você não negou o seu único filho, o filho que você ama. Eu sei que você me teme, não porque você falou que me teme. Eu sei que você me teme, não porque eu vi seus sentimentos. Eu sei que você me teme por aquilo que você fez. Você não me negou o seu único filho. Ou seja, Abraão, apesar do temor presente nas circunstâncias, o seu temor ficou evidenciado quando você caminhou em obediência perseverante até o altar. E é interessante, irmãos, porque Moisés, o mesmo Moisés que escreve esse texto, que está lá nas campinas de Moabe, com aquele povo pronto para entrar na terra prometida, ele escreve Êxodo. E Moisés, em Êxodo 20, logo depois daquele momento em que Deus deu as tábuas da lei, Moisés escreveu para o povo assim: o povo estava com medo. E por que o povo estava com medo? O povo estava com medo de tudo que Deus estava fazendo quando Deus se revelou no Monte Sinai. Então o povo estava temendo as circunstâncias. E olha o que Moisés disse ao povo: não temam, não temam. Sabe por que vocês não devem ter medo? Porque Deus veio para provar vocês, para que o temor de vocês esteja sempre diante de vocês, para que o temor de vocês a Deus esteja sempre diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Sabe por que vocês não podem temer, povo? Isso que vocês estão vendo, o monte pegando fogo, tremendo, vocês não devem temer, porque isso é Deus provando vocês, para que o temor dele esteja sempre diante de vocês, para que vocês não pequem. Meus irmãos, nós já vimos que a obediência incondicional de Abraão, ela estava presente aqui desde o início, mas a lição aqui, ela é diferente um pouco. O que Moisés está mostrando aqui? O que Deus está mostrando aqui? Queridos, os servos de Deus, eles não manifestam o seu temor ao Senhor quando dizem que o temem. Os servos de Deus, eles revelam o seu temor ao Senhor quando eles obedecem à palavra do Senhor. Deus não se ilude com as nossas declarações. Deus, Ele ama quando nós declaramos, quando nós falamos em fé da sua palavra. Deus é glorificado. Eu me lembro de um grande jejum que foi proclamado nos tempos do rei Josias. E o povo se quebrantou, o povo jejuou, o povo se arrependeu, o povo quebrou todos os ídolos, tudo. E de repente Deus olha para o rei Josias e diz assim: Josias, você será recolhido em paz. Mas isso que está acontecendo com o povo vai durar muito pouco. Muito pouco. Eu conheço o coração do meu povo. Mas para Deus, meus irmãos, o temor a Ele não está fundamentado em nossas palavras, eu temo a Deus, mas em nossa obediência à palavra dEle. E a gente vai perceber que vai ficando um pouco mais profundo aqui, porque, queridos, existe algo muito importante aqui. Deus está afirmando que Abraão não manifestou o seu temor apenas quando obedeceu, há algo a mais. Deus está dizendo que Abraão manifestou o seu temor quando ele obedeceu em situações adversas, é diferente. Abraão obedeceu a Deus diante da dor da perda. Abraão obedeceu a Deus diante das lágrimas silenciosas. Abraão obedeceu a Deus diante das possíveis dúvidas, diante da falta de uma lógica humana. E quando Deus diz assim: Abraão, eu sei que você me
teme porque você teve uma atitude, você não me negou o seu único filho. Deus está dizendo assim: Abraão, você me teme porque você obedeceu a minha palavra, mas não apenas porque você obedeceu a minha palavra, mas você obedeceu a minha palavra em situações adversas. Você obedeceu a minha palavra quando tudo estava mostrando o contrário, quando as circunstâncias estavam mostrando o contrário, quando o seu coração estava sendo levado a desconfiar muitas vezes. E como isso foi importante, meus irmãos, para aquele povo que estava para entrar na terra prometida. E como essa verdade ela é importante para nós. Por quê? Porque muitas vezes, meus queridos, nós dizemos para Deus sem palavras: ah, Senhor, o preço a ser pago nessa minha obediência é tão grande que eu não consigo. Senhor, o que eu vou abrir mão trará tantas dificuldades para mim que eu preciso digerir primeiro, eu preciso que faça sentido para mim. Senhor, o meu sofrimento é tão grande que obedecê-lo é impossível. Queridos, a provação é como aquela fruta que você coloca no liquidificador. Aí você aperta o nível 1. Aí a fruta ela vai batendo, mas está lá ainda. Você consegue perceber que é aquela fruta. Aí você coloca no nível 2. Aí começa a soltar uns pedaços. Mas você consegue identificar ainda algumas coisas. Aí você coloca no nível 3. E aí o negócio começa a agitar. E você já não enxerga mais a fruta. Abraão estava no nível máximo. Nível 10. Com 115 anos. Nível 10. E é interessante que a gente faz uma pergunta: por que Abraão obedeceu a Deus? Abraão obedeceu a Deus porque ele temia Deus. E é interessante, eu quero tentar mostrar para vocês o que Deus está querendo dizer quando Deus falou com ele. Deus está dizendo assim para ele: Abraão, eu sei que você me teme, porque você me obedeceu mesmo diante da sua intensa dor, mesmo diante da sua profunda renúncia, mesmo diante da sua grande perda, você me temeu. Mas, queridos, há uma raiz mais profunda ainda. Por isso que nós precisamos olhar o texto na perspectiva de um Deus que está se revelando. Há algo mais profundo aqui. Porque Paulo vai nos dizer em Romanos que Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso que Abraão creu está em Gênesis 12. Aquilo que Deus havia falado em Gênesis 12, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus diz que Abraão creu. Existe algo no ser deste homem que é fé. Abraão está com 115 anos, não tenha dúvida que a fé está presente. E é muito importante nós termos esse discernimento, porque, queridos, o temor a Deus, preste atenção, o temor a Deus de Abraão foi visto quando ele obedeceu. Mas nós sabemos que a origem da obediência de Abraão tem um nome: fé. Fé. Ou seja, o que a obediência de Abraão evidenciou? O seu temor a Deus. Por que Abraão obedeceu? Porque ele cria. Meus irmãos, nós aprendemos que a obediência, ela é fruto de fé. Nós só podemos obedecer a Deus quando realmente nós cremos. A dificuldade que nós temos em obedecer a palavra de Deus tem um nome: incredulidade. Você só pratica o que você crê. Quando nós falamos: ah não, eu confio em Deus, mas na hora de confiar nós não confiamos. Por que nós não confiamos? Porque nós não cremos. Nós não cremos que Deus realmente vai cuidar. Nós não cremos que Deus realmente vai se revelar. Nós não cremos que Deus vai se manifestar. Nós não cremos. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso para vocês pensando em primeiro lugar na minha vida. Porque, queridos, por tão pouco, algumas leves tribulações afetam nossa comunhão com o Senhor.
leves, nível 1. E às vezes nem está ligado o liquidificador. A fruta só foi jogada lá, a gente cai dentro do liquidificador e a gente já fica desesperado. Nem provação há. Por tão pouco nós satisfazemos as vontades da nossa carne em vez de obedecermos. Você está diante de uma tentação, você está diante da satisfação da sua carne, e por tão pouco nós negamos a Deus. Por tão pouco nós praguejamos e nos queixamos porque as coisas não estão acontecendo como planejamos. Por tão pouco nós decidimos agradar os homens, mesmo que isso esteja sendo contrário ao Senhor, porque nós não queremos a reprovação das pessoas, nós não queremos a reprovação dos homens, nós não queremos que elas digam coisas sobre nós, e nós decidimos muitas vezes trocar a bênção da obediência por um prato de lentilhas, para satisfazer as nossas vontades. E meus irmãos, e detalhe que muitas vezes nós não estamos passando por nenhuma provação. Nenhuma provação. E nós já sabemos, queridos, que segundo as Escrituras, não há sabedoria sem o temor do Senhor. Não há. Se você quer ser sábio aos olhos de Deus, o temor do Senhor precisa estar presente. Mas diferente do que o mundo evangélico em que nós vivemos prega muitas vezes, existe na Bíblia uma coerência entre temor a Deus e obediência. Os homens querem ser sábios, mas não querem falar de obediência. E é impossível ser sábio sem obediência, porque a obediência, na verdade, é fruto de uma fé que revela o quanto eu temo a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós o consideramos em todos os nossos caminhos. Meus irmãos, isso é temer a Deus, isso é sabedoria, é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo que nós fazemos, em todos os passos. Tudo que nós sabemos do Senhor passa a ter peso em nossa vida diária. Então, o nosso temor a Deus é fruto de nossa obediência. E assim como a desobediência é fruto de incredulidade, a nossa obediência só é possível quando cremos. Deus não estava aqui querendo provar Abraão, porque ele não sabia se Abraão iria crer, se Abraão iria temer. É muito interessante isso, porque esse Deus aqui, ele é eterno. Ele está acima do tempo, ele é atemporal. E ele está dizendo para Abraão: Abraão, agora eu sei. Agora não. Nós não podemos interpretar esse texto longe de tudo que Deus já revelou. O que nós precisamos entender é que Deus está se revelando a esse povo. E Deus está mostrando para eles: olha, é muito importante que vocês entendam o coração de vocês. Deus já sabia, meus irmãos, que Abraão obedeceria. Sabe por quê? Porque Deus sabia que Abraão confiava nele. Abraão talvez não sabia que confiava tanto, mas Deus já sabia. Quando Deus prova um servo seu, não é porque Deus quer saber, Deus quer descobrir. Deus quer revelar a você, o seu próprio coração. E Deus quer dar testemunho para outros. O que está acontecendo aqui é que Deus está usando a vida deste homem que crê para deixar como coluna, como baluarte, como aquilo que sustenta a verdade, para exemplo para gerações futuras. Não tenha dúvidas que todas as circunstâncias, meus irmãos, todas, principalmente as mais difíceis, são oportunidades que nós temos de demonstrar com a nossa obediência o quanto nós cremos no Senhor e o quanto nós o tememos. Bem sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Mas existe uma segunda verdade que eu quero deixar para os irmãos, que está nos versículos de 13 a 14, que é o refrigério da provisão. O refrigério da provisão. O irmão Wagner
fará novamente a leitura para nós. Obrigado, Wagner. Queridos, nas provações de Deus, a aflição inicial, preste atenção, porque é isso que Hebreus vai dizer, no capítulo 12 de Hebreus, sobre a disciplina do Senhor. A provação, as provações de Deus, nós percebemos que existe a presença da aflição. Mas a aflição inicial, ela sempre vai ser superada pelo refrigério da provisão de Deus. Deus nunca prova um servo seu sem trazer a ele depois o refrigério da provisão dele. Porque, querido, eu acho que você já entendeu até aqui, nesses 3 anos de igreja, que a provisão maior do Senhor não é o que Ele vai fazer, o que Ele vai dar, mas a provisão de Deus é Ele. Eu preciso tantas coisas da parte do Senhor, mas você já tem tudo. Por que você já tem tudo? Você já tem Ele. Ele vai administrar o que você precisa. Ele vai dosar o que você precisa. Porque se Ele der tudo o que você diz precisar, talvez agora você amanhã estará se esquecendo dEle. Mas Deus é galardoador. Deus ama abençoar os seus filhos. E os filhos de Deus, quando estão passando por uma provação e são amados do Senhor, se são amados do Senhor, você pode esperar, meu irmão, que a aflição inicial, ela será inundada pelo refrigério da provisão de Deus. Mas preste atenção o que está acontecendo aqui. Eu quero mais uma vez reforçar que eu desejo que você entenda o que está acontecendo aqui na perspectiva de um Deus que está se revelando. E é muito maior. Você se lembra do versículo 4? O versículo 4, Abraão está num momento de profunda dor e algo acontece. Ele está caminhando com a lenha, com o cutelo, com o fogo, com seu filho Isaque, com seus 2 servos. E eles estão chegando na região de Moriá e de repente ele levanta a cabeça e ele levanta os olhos e ele enxerga o local. Chegou. Agora algo diferente acontece. Agora o que a gente percebe aqui, no versículo 13, é que mais uma vez Abraão ergue os olhos e vê. Só que o que ele vê? Ele vê a provisão. No versículo 4, quando ele levanta os olhos e ele vê aquele monte. E naquele monte ele vai construir o altar. E o coração dele está inundado de aflição e cheio de convicção. Mas agora, na hora que ele levanta o cutelo para matar o filho dele, para oferecer em sacrifício ao Senhor, em obediência ao Senhor, sabe o que acontece? A voz brada do céu e diz assim: para! Mas no mesmo instante, ele levanta os olhos e ele vê, porque ele não tinha percebido ainda. E eu disse isso para os irmãos: eu não creio que o carneiro estava lá o tempo todo. Eu creio que naquele momento o carneiro se prendeu pelo chifre, no meio do arbusto. Por isso que ele levantou os olhos. Eu não creio que uma voz falou assim para ele assim: Abraão, levanta os olhos. Olha ali, tem um carneiro ali. Não, eu creio que ele estava tão envolvido naquele momento, naquele silêncio do mais da graça de Deus, quando Deus falou assim: não, Abraão, não faça isso com o seu filho. E nesse momento em que o coração dele está repleto de sentimento de uma paz da graça de Deus, algo se mexe perto dele. E ele levanta os olhos e quando vê, ele tem um carneiro. Um carneiro preso ali, pelo chifre.
Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, meus irmãos, é que nós estamos diante de um ato litúrgico. Nós estamos diante de um culto. Holocausto, em Levítico, por isso que está em Levítico, tem a ver com adoração. Nós estamos num ambiente litúrgico, ou seja, existe uma sequência de atos aqui em adoração a Deus. Começa com o reconhecimento de quem Deus é. Abraão sabia. Todo ato litúrgico e adoração a Deus começa com o reconhecimento de quem Deus é. Depois, com o reconhecimento do que Deus pediu a ele. Depois nós temos a obediência. Depois nós temos o preparo para a aproximação. Ele se prepara para se aproximar do altar. E aí temos o sacrifício. Temos a adoração. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando Deus impede Abraão de sacrificar Isaque, Deus não está acabando com o culto. A liturgia continua. A adoração precisa continuar. Precisa de uma substituição. Porque o sacrifício tem que acontecer. É um culto. Toda vez que um altar era levantado e um sacrifício era feito, isso tinha a ver com adoração a Deus. E quando Deus diz, não faça isso com o seu filho, sabe o que Abraão começa a fazer? Abraão começa a desamarrar Isaque. E aí eu consigo imaginar, logo depois que Abraão desamarra Isaque, Isaque saindo do altar e dando um abraço no pai dele. E o pai dele chorando. Eu não consigo ver outra cena. Só que ele diz assim, filho, vamos continuar o culto. Vamos, pai. Você lembra quando eu disse que Deus providenciaria o cordeiro para si? Eu não sabia, eu imaginei que seria você, porque eu ia sacrificar você. Mas Deus providenciou para si um cordeiro. Está vendo lá o carneiro preso pelos chifres? Pegue o carneiro. E meus irmãos, aqui nesse momento se revela, como eu disse domingo passado, o primeiro ato litúrgico do sacrifício substitutivo. Vocês conseguem compreender o que está acontecendo? Nenhuma narrativa bíblica deve ser lida distante do Deus que está se revelando. Até agora nós enxergamos o pecado, o pesado fardo levado por Abraão. Até agora nós enxergamos toda a dor do seu silêncio submisso, mas convicto. Mas agora nós nos deparamos com o alívio do refrigério da provisão de Deus. E meus irmãos, Abraão, ele foi recompensado pela fé dele. É o que está escrito nos versículos de 15 a 19. Eu não vou entrar nele, porque na verdade é uma repetição das promessas que Deus havia feito. Mas sabe qual foi a maior recompensa da fé de Abraão? E é o grande propósito de Moisés estar escrevendo essa narrativa. Meus irmãos, nessa experiência em Moriá, Deus se revelou como seria o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão em Gênesis 12. Tanto é que no versículo 18 ele vai repetir essa promessa que ele fez no versículo 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sempre me preocupo, meus irmãos, de ser muito didático e o mais claro possível, porque eu sei que da minha fala até chegar aos ouvidos de vocês, muitas coisas podem acontecer. Então eu me preocupo muito em como você vai entender. E eu quero deixar para você claro a grande lição que Deus está deixando aqui. Seria como Deus estivesse dizendo assim: Abraão, preste atenção, Abraão, você entregou o seu único e amado filho, mas ele não morrerá. Eu entregarei o meu único e amado filho, e ele não será liberto. Ele estará amarrado, preso em uma cruz. Ele derramará o seu sangue, pois ele é o cordeiro que eu providenciei
para que a promessa que eu fiz a você e a sua descendência se cumpra. E sabe o que acontece? Muitos séculos depois, meus irmãos, muitos séculos depois, na região de Moriá, no templo, enquanto o Filho de Deus está sendo crucificado em um outro monte de Moriá, no Gólgota, enquanto o Filho de Deus está sendo levantado, ele está amarrado, ele não pode sair, ele está preso a uma cruz. Enquanto o sangue dele está sendo derramado, no outro monte, o templo está tremendo, por causa de um terremoto. O véu está sendo rasgado de cima a embaixo. E meus irmãos, o amado Filho de Deus e o único está preso em uma cruz para morrer por todo aquele que crê, como Abraão cria. Por isso que todo aquele que está em Cristo, ele é descendente de Abraão. Nem todos os que estão em Israel são verdadeiramente israelitas, disse Paulo, mas aqueles que são justificados pela fé de Abraão. E queridos, o autor de Hebreus, de uma forma muito clara, mas figurada, o autor de Hebreus disse que Abraão matou Isaac de forma figurada. Diz que ele matou Isaac e que Isaac foi ressuscitado ao terceiro dia, de forma figurada. Por quê? Porque no coração de Abraão isso iria acontecer. Agora, no Gólgota, naquele monte em Moriá, de forma literal, o Filho e o Cordeiro de Deus foi morto, e ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos. E queridos, de certa forma, todos nós caminhávamos em direção à morte. Todos nós caminhávamos em direção à morte. Mas quando nós levantamos os nossos olhos, nós vimos o Cordeiro. E o Cordeiro foi sacrificado em nosso lugar. Só que foi o Cordeiro que Deus providenciou. Vocês então estão entendendo aonde nós vamos chegar? Vocês estão entendendo que quando Abraão coloca o nome do local de Deus proverá, ele não está querendo falar, não, Deus vai providenciar o emprego, Deus vai providenciar o sustento, Deus vai providenciar a saúde, Deus vai providenciar isso, Deus vai providenciar isso, Deus vai providenciar uma esposa, Deus vai providenciar o marido, Deus vai providenciar o recurso. Quando Abraão disse Deus proverá, ele estava dizendo Deus proverá um sacrifício substitutivo. É muito mais profundo. Quando Deus vai colocar um nome daquele local, o Senhor proverá, Abraão está pensando na salvação de todo aquele que crê. Eu não sei se você já teve a oportunidade de parar um pouco e olhar ao seu redor. Se você pega e vai, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que algumas coisas ficam muito mais evidentes, ou Rio de Janeiro, ou uma grande metrópole, você consegue se deparar com pessoas muito ricas. E pessoas muito miseráveis. Eu falo miseráveis assim, pessoas na rua, vivendo de uma forma indigna de um ser humano. Pessoas padecendo lutas terríveis. Mas quando você conversa com alguém culto, você percebe o mesmo vazio no olhar daquela pessoa que está na rua, com uma Bíblia aberta do lado dela, mas vazia. E por que elas estão assim? Porque elas estão apenas no primeiro olhar de Abraão, quando olha e vê a morte. Eu acho muito interessante como Deus é didático. Quando o povo pecou contra Deus, Deus enviou serpentes abrasadoras do deserto, e as serpentes começaram... quando fala serpente abrasadora, não era serpentes pegando fogo. Alguns falam assim, aqui surgiu os dragões. A ideia de abrasadora tinha a ver com veneno que picava, morria na hora.
E as pessoas começaram a ser picadas. E aí, o que a gente faz? Moisés, o que a gente faz? Deus fala assim: Moisés, construa uma serpente de bronze e levanta essa serpente, deixa ela numa haste alta. E todo aquele que for picado e olhar para a serpente será curado. Aí Jesus está conversando com os fariseus. Jesus diz assim: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. E é interessante porque, voltando às pessoas que estão totalmente perdidas e o único olhar é de desesperança e morte, o Senhor, por meio do Espírito Santo e pela graça dele, ele levantou os nossos olhos e nós olhamos. E quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos não nós, nós enxergamos a justiça de Deus sendo feita quando a ira dele estava sendo derramada sobre o seu Filho, o Cordeiro de Deus. A prova que ele era o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro da Páscoa que o povo celebrou no Egito não podia ter os ossos da perna quebrados. E quando o soldado romano foi e quebrou a perna de um ladrão, ele foi e quebrou a perna de outro ladrão, porque se quebrasse a perna, eles não conseguiriam mais respirar, se apoiar na ponta do pé para respirar, e aí eles morreriam por asfixia. E estava se aproximando 6 horas da tarde de sexta-feira, que já é o sábado, e os fariseus falaram: não, é sábado, ninguém pode morrer no sábado. E os soldados foram lá quebrar a perna de um homem, quebrar a perna do outro, e quando foram quebrar a perna de Jesus, eles perceberam que Jesus estava morto, porque estava escrito: nenhum dos seus ossos se quebrará. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que pagou um preço em nosso lugar. Meus irmãos, somente agora vocês podem compreender a verdade presente nessa provação de Abraão. Deus nunca quis o sacrifício de Isaque. A única coisa que Deus quis é revelar como as promessas que ele fez a Abraão se cumpririam. Somente agora os irmãos conseguem compreender o que Abraão pensou quando ele olhou para o monte. Ele olhou para aquele altar e falou assim: esse altar se chamará Yahvé Irê. Yahvé Irê. E desde aquele dia, até aquele dia, até que dia? Até os dias de hoje, quando o texto fala, até os dias de Moisés, porque aconteceu lá atrás com Abraão. Até os dias de Moisés, aquele monte ficou conhecido como no monte o Senhor proverá. Por quê? Porque neste monte o Senhor proveu. E é muito interessante, porque um ditado popular, ele foi criado aqui. E qual é o ditado popular que foi criado aqui? No monte do Senhor se proverá. Se proverá o quê? Era só olhar para Abraão. Se proverá o sacrifício substitutivo. E o que aconteceu no Gólgota? Então, meus queridos irmãos, vocês se lembram quando eu disse que quando Abraão estava passando por essa provação, ele não tinha noção que algo muito mais excelente estava acontecendo? Assim como nós. Nós, quando passamos pelas provações, nós nos esquecemos que algo muito mais excelente está acontecendo. Mas por que algo muito mais excelente está acontecendo na minha provação? Porque aquele que é excelente está presente, administrando as provações dos seus servos. Por isso, meu querido, se Deus está permitindo você passar por um momento difícil, você tem um único alvo na sua vida: agradar a Deus. Não faça as coisas conforme você acha que tem que ser feito. Não siga o seu coração, não dê ouvido ao que os homens dizem, olhe para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, confie nela. E eu fiquei pensando, se Deus me desse a oportunidade de convidar os irmãos da IBA, quem sabe no futuro, tem tanta gente que faz isso, né? Viagem para Israel, né? Viagem para Israel com o pastor tal. Viagem para Israel com o pastor tal. Viagem para Israel com o pastor Glauco Ferreira.
E eu fiquei pensando, Senhor, se eu me desse a oportunidade de ir com a Iba lá para o Monte Moriá, e fosse realmente um monte, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer um altar. Só que eu ia fazer um altar falando assim, olha, até agora, vocês vêm visitar esse altar aqui, porque vocês querem conhecer o altar que foi chamado de o Senhor proverá. Nós vamos fazer um altar agora, e o nome desse altar vai ser o Senhor proveu. Ele proveu. O Senhor não proverá, Ele proveu. Cristo veio. Essa é a essência do Deus provedor. Cristo. Por isso que, meus irmãos, no início eu disse, se você está esperando tantas coisas do Senhor, se você está esperando tantas respostas da parte do Senhor, se você tem Cristo, você tem a provisão e o refrigério que você precisa. As outras coisas são outras coisas, porque a promessa se cumpriu, a adoração foi satisfeita no sacrifício perfeito, a cruz, ela está vazia, o túmulo está vazio, o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga. E conforme Gálatas 3:7, nós que estamos em Cristo, nós somos parte daquelas famílias que foram abençoadas por meio do descendente de Abraão. Pela graça de Deus, nós somos abençoados no cumprimento das promessas feitas a Abraão e reveladas no Monte Moriá. Vocês entendem a profundidade do que foi revelado no Monte Moriá? Então o altar em Moriá é muito mais do que uma narrativa. É revelação. É revelação de um Deus que não providenciará um cordeiro. Ele já providenciou. E a igreja é formada por um povo que tem tudo o que ela precisa, porque os salvos possuem Cristo. Cristo. Por isso que mais uma vez eu quero terminar repetindo o que Paulo dizia. Eu quero conhecer a Cristo. O que você quer, Paulo, da vida? Paulo, você é culto. Qualquer faculdade que você for, você não vai ser só professor. Você vai ser diretor de qualquer universidade teológica, Paulo. Paulo, você é cabeção. Paulo, filósofo, não consegue dialogar com você. Você consegue, você teve a moral de ser chamado, convidado para ir no Areópago, Paulo. Olha, Paulo, olha para você. Você está perdendo tempo com esse povo igreja, povo complicado. Povo difícil. Você ensina, daqui a pouco o povo esquece. Paulo, olha, em vez de você ficar fabricando tendas, vai ser abençoado, homem. Deus é contigo. Olha para o seu currículo. Aí Paulo, ele fala assim, tá bom, eu vou olhar para o meu currículo. Hebreu de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, né? Segundo a lei farisaica, irrepreensível. Em relação aos da minha idade, eu sempre me destaquei. Mas eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que você quer da vida, homem? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, para ser conformado com Ele, não apenas na minha vida, mas na minha morte. Mas uma coisa fácil, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu estou deixando as coisas que para trás ficam, porque muitas vezes as coisas que para trás ficam, elas não ficaram, elas estão travando a minha caminhada. Eu deixo as coisas que para trás ficam e olho para as que estão diante de mim. E aí tem um texto para mim que é um dos mais marcantes da Bíblia, isso está na minha mente, no meu coração. Eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Por que, Paulo? Porque eu quero Cristo. A provisão do Deus vivo. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor
se proverá. Gênesis 22, 14. Amém, irmãos?